Num tempo sombrio, quando reis eram corruptos e o povo de Israel havia se afastado de Deus, profetas falsos enganavam a nação. Foi nesse cenário que Deus levantou um homem simples, mas com uma autoridade como o mundo nunca tinha visto. Seu nome era Elias, o profeta que fez o céu se fechar e o fogo descer dos céus. A história começa com Elias surgindo diante do rei Acabe, um dos piores reis que Israel já conheceu. Sem demonstrar nenhum medo, ele olha nos olhos do rei e declara: "Tão certo como vive o Senhor Deus do Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." O palácio inteiro se cala. A declaração era ousada, um desafio direto não só ao rei, mas aos deuses falsos que ele adorava. Acabe, claro, fica furioso. Elias se torna o homem mais procurado do reino. Mas a palavra já tinha sido liberada, e o céu, obedientemente, se fechou. Os meses se transformaram em anos. A terra secou. Os rios pararam de correr. As plantações morreram. E uma fome terrível se espalhou por toda a terra. O povo sofria as consequências de ter abandonado o Deus verdadeiro. Enquanto o reino mergulhava no caos, Deus tinha um plano para proteger seu profeta. Ele escondeu Elias perto de um ribeiro chamado Querite. E ali, longe dos olhos de Acabe, um milagre diário acontecia. Todas as manhãs e todas as tardes, corvos, aves consideradas impuras, traziam pão e carne para Elias se alimentar. Pense nisso. Um profeta sendo sustentado por pássaros no meio do deserto. Isso nos mostra uma verdade poderosa. Quando Deus decide te sustentar, Ele usa até os meios mais improváveis para cumprir a sua vontade. Mas a seca era tão severa que até o ribeiro de Querite secou. Era hora de Elias se mover novamente. Deus o envia para uma cidade chamada Sarepta, em terra estrangeira. Lá, ele encontra uma viúva pobre no portão da cidade recorrendo lena. Ela estava prestes a preparar sua última refeição para ela e seu filho, antes de se entregarem à morte pela fome. Elias se aproxima e faz um pedido que parece absurdo. "Faz primeiro um pequeno bolo para mim, e depois prepara para você e seu filho." A mulher, mesmo sem entender, escolhe obedecer à palavra do homem de Deus. E naquele exato dia, o milagre da provisão contínua começa. A sua botija de farinha nunca mais se esvaziou. O seu jarro de azeite nunca mais secou. Durante todo o tempo da fome, aquela casa foi sustentada pelo poder de Deus. E a fé dela foi recompensada de novo, quando, tragicamente, seu filho adoeceu e morreu. Elias, com o coração partido, ora com lágrimas e um clamor profundo. E Deus, milagrosamente, devolve a vida ao menino. Elias não era um mágico. Ele era um homem comum, como nós, mas que acreditava num Deus que faz o impossível. Depois de 3 longos anos de seca, chegou a hora do confronto final. Elias retorna a Israel e desafia não apenas o rei Acabe, mas todos os 450 profetas do Deus falso Baal. O desafio era simples e direto, proposto diante de todo o povo. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. O palco para essa disputa épica foi o topo do Monte Carmelo. A tensão no ar era palpável. Os profetas de Baal começaram. Eles clamaram pelo seu Deus desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam, dançavam, pulavam em volta do altar. Mas nada aconteceu. O silêncio dos céus era ensurdecedor. Desesperados, eles começaram a se cortar com facas e lanças. Um ritual pagão para chamar a atenção de sua divindade. Mas ainda assim, nenhuma voz, nenhuma resposta, nenhum fogo. Elias observou tudo com calma. Então, no final do dia, ele se aproximou e disse: "Chega, agora é a minha vez." Ele começou restaurando o altar do Senhor, que estava em ruínas. Colocou a lenha, a oferta, e então fez algo que tornou tudo humanamente impossível. Ele mandou que jogassem 4 grandes jarros de água sobre a oferta e a lenha, e pediu para fazerem isso não uma, mas 3 vezes, até que a água encheu o valo ao redor do altar. Quando todos olhavam certos de que nada poderia queimar ali, Elias fez uma oração simples mas poderosa. "Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo." Naquele instante, o céu se abriu. Um fogo consumidor desceu com uma força absurda, consumindo não apenas a oferta e a lenha, mas as pedras do altar, a poeira e até a água que estava no valo. O Alvarum, isso. O povo caiu com o rosto em terra, gritando em uma só voz: "Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus." O impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Logo após essa vitória espetacular,
Elias sobe ao topo do Monte Carmelo mais uma vez. Ele se inclina, coloca o rosto entre os joelhos e começa a orar intensamente pela chuva que ele mesmo havia profetizado que cessaria. Ele envia seu servo para olhar em direção ao mar. 1 vez, 2, 5 vezes. Nada. Mas Elias não desiste. Ele continua orando na 7ª vez. O servo volta com uma notícia. Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar para qualquer outra pessoa. Aquilo não significaria nada. Mas para Elias, era o sinal. A fé dele viu a tempestade naquela pequena nuvem. Ele manda avisar o rei Acabe para se apressar. Pouco tempo depois, o vento muda. O céu escurece com nuvens pesadas e uma chuva torrencial começa a cair. A terra seca bebe a água e Israel volta a respirar. Mas a batalha não tinha acabado. Quando a rainha Jezabel, esposa de Acabe e devota de Baal, soube o que Elias tinha feito com seus profetas, ela ficou furiosa e jurou matá-lo. O mesmo profeta que enfrentou 450 homens, que fechou os céus e fez descer fogo, agora foge para o deserto, com medo, exausto e emocionalmente quebrado. Ele se deita debaixo de uma árvore e ora, desesperado: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava no seu limite, mas Deus não o abandona em sua depressão. Um anjo o toca suavemente e diz: levanta-te e come. Elias olha e vê pão quente e uma jarra de água. Ele come, bebe e dorme de novo. O anjo volta uma segunda vez: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa para ti. Deus o fortaleceu para a jornada que viria. Com a força daquela comida, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, buscando uma resposta, ele entra numa caverna. Então, um vento forte e poderoso fende os montes. Mas Deus não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas Deus também não estava no fogo. E então, depois de todo o barulho e da agitação, veio o som de um sussurro suave e delicado. E foi nessa voz mansa que Deus falou com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus o conforta, mostra que não o abandonou e revela que ele não estava sozinho. Ainda havia 7.000 fiéis em Israel que não tinham se curvado a Baal. Elias recebeu uma nova direção e um novo propósito. Depois de cumprir sua missão e ungir seu sucessor, Eliseu, o fim da jornada de Elias na terra foi tão extraordinário quanto sua vida. Enquanto ele e Eliseu caminhavam e conversavam, de repente um redemoinho poderoso apareceu. Carruagens de fogo, puxadas por cavalos de fogo, desceram dos céus, separaram os dois, e Elias foi levado para o céu num redemoinho, sem experimentar a morte. Um final glorioso, digno de um profeta que viveu no sobrenatural e andou intimamente com Deus. A vida de Elias nos deixa lições poderosas. Quando Deus te chama para uma missão, Ele mesmo te sustenta em cada passo. Quando Ele faz uma promessa, pode ter certeza, Ele vai cumprir. E mesmo quando você acha que chegou ao seu limite, que não aguenta mais, é aí que Ele te levanta com força dobrada e te lembra que você não está sozinho. Se essa história incrível tocou o seu coração e você quer ver ela, com imagens e uma narração completa, assista ao nosso vídeo completo, aqui no canal. A jornada de Elias com certeza vai fortalecer a sua fé. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever